Imagine que você é um doutor em um hospital renomado. Agora imagine que um dia chegou um rapaz lá que diz que está tendo sonhos muito longos. É isso que nós vamos ver não no mangá, mas no filme live action de Long Dream, ou Sonho Longo. Sim, para surpresa de todos e também a minha, existe um live action dessa história do Junji Ito. E eu digo que se você não quiser ter um sonho longo repleto de pesadelos, eu digo para você curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo seu que possa gostar da história desse filme, ou desse mangá, ou até mesmo desse canal. Mas se vocês já fizeram tudo isso, eu digo para vocês sentarem, porque a história vai começar agora. A história começa em um hospital durante a noite, onde nós conhecemos uma garota chamada Mami. A Mami ela tem alguns problemas psiquiátricos, fazendo com que ela tenha um medo absurdo de morrer, então ela surta toda noite com medo da morte. E é quando nós vemos que alguma figura obscura se aproxima dela. E quando essa figura chega perto da Mami, faz com que ela surte, causando o maior caos ali no hospital. Na manhã seguinte, nós conhecemos os médicos Yamauchi e o Kuroda. Os dois estão conversando com a Mami, eles falam que o caso dela é um caso benigno, ela não vai morrer, não tem por que ela ter esse medo tão absurdo de morrer. E é quando ela fala que ela vai sim morrer, afinal de contas, o deus da morte visitou ela naquela noite. O Kuroda, ele fala que não tem nenhum deus da morte, aquele ali é só um paciente do hospital que tem alguns problemas físicos que acabou escapando do quarto dele e foi até lá. Só que a Mami fala que não é possível que uma pessoa tenha uma aparência daquela, de fato era um deus da morte. Um tempo depois, o Yamauchi e o Kuroda eles estão conversando sobre o caso da Mami, eles falam que de fato ela não tem nenhum risco de morte e o caso dela já foi resolvido. Só que mesmo assim, depois disso ela vai ter que fazer algumas consultas psiquiátricas. E é quando o Yamauchi, que ele é um médico novo ali no hospital, pergunta sobre esse tal paciente que o Kuroda tinha comentado. E é quando o Kuroda começa a levar ele até lá, porque ele fala que é melhor ele ver do que ele descrever. É quando o Kuroda começa a falar como que ele conheceu esse paciente. O nome desse paciente é Tetsuro. Ele fala que um dia o Tetsuro foi ali no hospital falando que ele tinha problemas de ter sonhos muito longos. De início, obviamente, o Kuroda pensou que era apenas um distúrbio do sono, alguma coisa do tipo, só que vendo o jeito tão assim assustado que aquele garoto falava sobre isso, ele decidiu investigar um pouco, pelo menos para ter um desencargo de consciência. Acontece que durante esses testes e exames que o Kuroda estava fazendo nele, de fato ele percebeu que tinha alguma coisa estranha. Primeiro, o Tetsuro, ele do nada ele convulsionava durante a noite, e os olhos dele, mesmo estando fechados, eles não ficavam quietos. Durante um momento que ele teve essas convulsões, o Kuroda decidiu acordar o Tetsuro e o Tetsuro não se lembrava nem mesmo onde ele estava. E é quando o Kuroda pergunta quanto tempo ele dormiu. Ele fala que esse sonho durou 1 ano e meio. Ele continuou investigando o caso do Tetsuro e ele fala que era de fato estranho porque determinado tempo o Tetsuro não sabia onde ele estava e ele até mesmo meio que começou a perder a noção do que era sonho e do que era realidade. Tanto que um tempo depois ele começou a falar até mesmo como uma pessoa do século passado, então de fato tinha alguma coisa errada com esse garoto. O Tetsuro pede ajuda do Kuroda porque ele fala que se os sonhos que ele tivesse fossem sonhos bons, tava todo problema, ele não reclamaria. Só que todos os sonhos dele são extremamente perturbadores, são pesadelos em boa parte deles. Em um dos sonhos, por exemplo, ele fala que ele era um fugitivo de guerra e que estavam procurando ele para matar ele. O Tetsuro então ele se escondeu em uma caverna e começou a se alimentar com um pouco de comida que tinha ali. Só que depois a comida acabou e ele começou a ter que comer os vermes daquela caverna. Só que depois de um tempo os vermes também acabaram, então ele acabou tendo que começar a comer partes do próprio corpo e que ele fala que ele não sabe quanto tempo ele vai aguentar essa situação. Depois de um tempo eles chegam até o quarto onde o Tetsuro tá e nós vemos que de fato a aparência física do Tetsuro tá bastante bizarra. Nós percebemos que o Tetsuro ele age estranho, né? O Kuroda até explica que ele faz isso porque ele já perdeu a noção do que é realidade e o que é sonho. E é quando o Kuroda ele tenta conversar com o Tetsuro, só que o Tetsuro começa a perguntar onde que tá a Mami. Ele começa a pensar que é o Kuroda que tá tentando afastar eles, porque eles já estão casados há quase 500 anos. Ele então ataca o Kuroda, fazendo o Kuroda bater a cabeça na quina da porta.
O Kuroda pede pro Yamauchi impedir o Tetsuro de chegar no quarto da Mami, porque senão ela vai surtar de novo. O Kuroda acaba desmaiando e é quando ele sonha com uma mulher chamada Kana. Um tempo depois, o Tetsuro ele chega assim no quarto da Mami, a Mami surta e tal, só que o Yamauchi consegue pegar ele e tirar ele ali do quarto. E o Tetsuro ele não entende porque que a Mami tá tratando ele daquele jeito. Um tempo depois, o Yamauchi consegue levar o Tetsuro pro quarto dele e é quando tanto ele como o Kuroda e o Yamauchi começam a conversar sobre toda essa situação. O Tetsuro ele implora pro Kuroda ajudar ele, porque ele já tá começando a perder totalmente a noção do que é realidade e do que é sonho. E o que mais perturba ele é que ele tá com medo absurdo de dormir, porque vai que ele durma e nunca mais acorde, ele fique preso em um sono eterno. Depois disso, o Yamauchi e o Kuroda eles estão conversando sobre toda essa situação e é quando o Kuroda começa a desmaiar por conta da pancada que ele levou na cabeça. O Yamauchi então fala para ele ir pro quarto descansar um pouco e o Kuroda faz isso. E nesse sonho, novamente, ele encontra com essa mulher chamada Kana. Um tempo depois, o Kuroda acorda, né? Ele até pega um quadro dessa mulher chamada Kana que estava no armário dele e deixa ali no escritório dele. Ele então decide ir até o quarto do Tetsuro para ver como que ele tá, e é quando ele percebe que a aparência do Tetsuro já ficou totalmente desfigurada. Ele então pega uma câmera, começa a gravar e ele começa a analisar os sintomas do Tetsuro. Acontece que o Kuroda acaba dormindo e novamente ele sonha com essa mulher chamada Kana, só que dessa vez ela fala que eles vão se encontrar, só que só no mundo dos sonhos. Quando o Kuroda acorda, ele percebe que o corpo do Tetsuro começou a se desintegrar. E com o vento que saiu da janela, o corpo dele basicamente virou fumaça. Só que no travesseiro do Tetsuro apareceu alguns cristais vermelhos. O Kuroda pega esses cristais, ele tenta investigar, só que ele não sabe dizer o que são aqueles cristais. Só que ele sabe que talvez fosse aquilo que dava os sonhos longos pro Tetsuro. Só que para ter certeza, ele precisa de uma cobaia. Ele acaba então colocando esses estranhos cristais na Mami para ver o que acontece. De fato, ela fala que ela tá dormindo muito melhor e tal, ela não tá mais com tanto medo, o surto dela de medo da morte meio que passou. Só que uma coisa que ela fala é que por algum motivo os sonhos dela estão ficando mais longos. Tanto o Yamauchi como o Kuroda eles ficam bastante felizes com isso, né? Só que ao mesmo tempo o Yamauchi acha um pouco estranho ela ter melhorado do nada. Só que o Kuroda fala que ela tá bem e é isso que importa. O problema é que o Yamauchi ele começa a desconfiar um pouco do Kuroda. Primeiro que ele tá agindo muito estranho e segundo uma enfermeira ele tem ido todas as noites no quarto da Mami. Então ele não sabe dizer exatamente o que ele tá fazendo, só que ele começa a desconfiar muito dele. Uma noite, quando o Yamauchi ele tá ali no hospital, ele escuta uma das enfermeiras gritando e quando ele vai até lá, ele descobre que a Mami acabou matando uma das enfermeiras que foram cuidar dela. Em uma das gravações que nós temos no hospital, nós descobrimos que a Mami fez isso porque aquela enfermeira estava atrapalhando tanto ela e o Kuroda de ficarem juntos, porque eles já estão casados há quase 10 anos. Depois desse incidente, o Yamauchi ele quer denunciar a Mami para a polícia porque, querendo ou não, mesmo estando em um surto ou não, ela acabou cometendo um assassinato e isso é algo que ele deve fazer, ele deve denunciar ela à polícia. Só que o Kuroda fala que ele não pode fazer isso, porque o tratamento que eles estão fazendo com a Mami tá funcionando. Querendo ou não, isso tá dando certo. E quando eles descobrirem o que tá dando certo com a Mami, eles podem até mesmo revolucionar o jeito que a medicina é feita. Isso faz com que o Yamauchi comece a desconfiar ainda mais do Kuroda. E quando eles estão conversando, o Kuroda acaba meio que se distraindo e acaba derrubando alguns cristais, quebrando eles no chão. Aproveitando dessa distração, o Yamauchi consegue pegar a chave do armário do Kuroda e guardar com ele. Naquela noite, o Yamauchi ele entra no escritório do Kuroda e ele começa a mexer nos arquivos que estão ali naquele escritório. É quando nós descobrimos quem é essa mulher, a Kana. A Kana ela era uma amiga do Kuroda, que eles eram apaixonados, só que ela foi acometida por uma doença terrível que não é explicada exatamente o que é, só que ela preferiu que o Kuroda matasse ela, porque essa doença causava muita dor nela. E que uma das últimas cartas que ele escreveu para o Kuroda é que eles iriam se encontrar de novo no mundo dos sonhos. Junto desse documento ele encontrou a filmagem do Tetsuro, dele se desintegrando e deixando esses cristais, e até mesmo do Kuroda aplicando esses cristais dentro da Mami, tornando ela uma espécie de experimento. Enquanto ele fica completamente chocado por essa revelação, nós percebemos que o Kuroda também está ali naquele escritório com ele.
Os dois começam a debater ali sobre o que tá acontecendo. O Kuroda, ele fala que ele não tá fazendo nada errado, porque ele só quer ver a amiga dele, e que ele, ao mesmo tempo, ele fez o problema da Mami ser resolvido, então ele não tá fazendo nada de errado. Só que o Yamauchi, ele fala que a Kana, amiga dele, não iria gostar do que ele tá fazendo. Yamauchi então pega todas essas filmagens que ele tem e ele sai de lá porque ele vai denunciar o Kuroda para as autoridades. Só que é quando o Kuroda pega ele e acaba matando ele, batendo nele com uma prancheta. Depois que ele faz isso, ele vê que na verdade quem tá lá não é o Yamauchi, é a Kana. O Kuroda simplesmente surta quando ele olha para trás, tem várias gravações, várias câmeras tirando foto dele. E é quando nós vemos que na verdade ele tá preso naquele hospital psiquiátrico também. O Yamauchi tá vivo e tem várias enfermeiras cuidando dele. E é quando nós vemos que a fisionomia tanto do Kuroda como da Mami também começaram a mudar. E é dessa maneira que acaba a história de Long Dream. Diferente de muitos dos live actions que eu trago aqui no canal, esse eu acho que vai ser o único que eu não vou reclamar tanto. De fato, ele é uma adaptação boa. Esse filme, se eu não me engano, ele foi feito nos anos 2000, então ele é uma adaptação muito boa. E eu vou falar o porquê disso agora. Eu já vou começar tirando uma coisa do caminho. O final da história. Bom, o final da história eu acho que ele é um pouco controverso. Eu não desgostei dele, mas ao mesmo tempo eu também não gostei. Porque toda a parte da adaptação do mangá pro live action, ele é uma adaptação boa. Os cenários tem alguns efeitos ali que são bons, alguns efeitos práticos, principalmente nas feições do Tetsuro, conforme ele vai melhorando, tanto que são praticamente um Ctrl+C, Ctrl+V do mangá, tem alguns efeitos ali que são muito bons, mas a parte do final eu acho que perde um pouquinho o clima, porque toda a bizarrice da história, ela meio que perde um pouco o impacto. O problema começa porque na história o Tetsuro ele é a causa da história começar, ele que dá um senso de urgência praticamente na história, porque o médico, o Kuroda, ele quer achar a solução antes que seja tarde demais. E o problema desse filme é que quando o Tetsuro morre, todo esse senso de urgência ele some junto com o Tetsuro, porque não vira basicamente uma luta contra o tempo. Eu tenho que descobrir o que esse cara tem para conseguir tratar ele, para não deixar que outras pessoas sejam acometidas pela mesma doença. Não tem mais isso aqui. Então acho que depois que o Tetsuro some, a história ela cai muito, saca, no meu conceito. Não que seja uma parte ruim, porque de fato no mangá a gente vê que o médico vai continuar fazendo experimentos com a Mami. Só que eu acho que se fosse, sei lá, uma história, digamos assim, uma série, um curta assim, feito só da adaptação desse mangá, seria muito legal. Porque embora tenha toda essa história do passado do Kuroda com essa Kana, eu acho que é um pouco forçar a barra. Porque, tudo bem, eu entendi a metalinguagem. Nós vamos nos encontrar no mundo dos sonhos, logo após a morte, saca? Mas eu acho que, sei lá, eu acho que eu não precisaria dessa motivação dessa personagem existir, porque no mangá, o Kuroda, ele não tem uma justificativa que não seja, mano, se isso é o que tava dando problema no personagem, no Tetsuro, eu tenho que descobrir o que é isso pra eu saber como tratar. Então, mesmo você questionando a ação dele, você de certa forma entende. Então, não é algo tão egoísta assim do personagem, saca? Ele fala, mano, eu sei que é errado, eu sei que isso daqui não vai ser moralmente bem visto, só que é uma coisa que eu tô tendo que fazer pra descobrir o que é isso. E no filme, é algo bem egoísta. Ele não tá fazendo isso pra solucionar o problema. Mano, o que é isso? O que é esses cristais? O que causa esses sonhos longos? Não, ele faz isso pra encontrar a amiga dele. Então, até mesmo a ação nobre, entre aspas, do personagem, ela perde um pouco sentido aqui. O final é um pouco meio que interpretativo, porque se você assiste a primeira vez, você não entende o que aconteceu naquele final. Você não sabe se o Kuroda simplesmente surtou, se ele estava aplicando aquela droga nele mesmo. E eu vi algumas pessoas falando que foi exatamente esse o caso. O Kuroda ele estava testando tanto na Mami como nele mesmo. Só que eu acho que isso perde um pouco o sentido, porque no momento lá da discussão do Yamauchi e do Kuroda, ele fala, mano, todo mundo aqui tem sonhos longos, porque só eu não consigo ter. Então acho que isso meio que tira, meio que coloca de lado essa teoria de que ele estava aplicando sim nele mesmo. Mas eu acho que foi mais uma parte do surto mesmo, que ele surtou, saca? Eu acredito que ele simplesmente surtou mesmo naquela hora e tal, mas também não justificaria ele estar mudando as aparências. Enfim, o que eu falei
é bastante interpretativo da pessoa assistir o filme ou não. Você que vai falar, você acha que ele ingeriu aquelas substâncias ou não. Então fica a critério de cada um. Agora, a parte toda da adaptação do mangá, eu acho ela muito boa e ela tem um plus na história, que foi uma coisa que eu gostei muito quando eu comecei a assistir, que são as gravações de vídeo. Porque assim, tem uns enquadramentos que beleza, tá lá, filmagem normal de um filme. Só que tem alguns eventos que são gravados como se fossem de fitas VHS. E eu acho que essas partes da fita VHS dão um up tão grande no filme, que no momento, por exemplo, que a Mami acaba matando a enfermeira, ela revela o que aconteceu através de uma filmagem de gravação de uma televisão, de uma fita VHS. E o tom dessa cena é tão macabra que ela basicamente... Eu até na hora que eu tava assistindo, eu falei, cara, se tivesse mais filmagens, tipo, quando mostrasse o Yamauchi, o Kuroda conversando, beleza. Só que se eles pegassem todas as partes que eles interagem com os pacientes, tanto com a Mami como com o Tetsuro, e fossem essas gravações, porque de fato o Kuroda ele grava as coisas que acontecem com os pacientes dele, seria muito mais interessante, seria muito melhor assim o filme. Essas partes das gravações são de fato a melhor coisa do filme. Eu achei uma coisa incrível o jeito que eles tratam isso, porque deixa tudo mais obscuro, a imagem fica mais escura, fica com chiados, fica com um fundo meio verde, fica muito bizarro. Então eu acho que de fato essas partes das gravações é uma das partes que mais assim gostei do filme. Tem mais algumas histórias em adaptações do Junji Ito que já foram adaptadas em filmes, então se vocês quiserem que eu continue trazendo essas histórias, deixa aqui nos comentários para eu saber. Eu quero saber de vocês também. Vocês sabiam que tinha uma adaptação live action desse filme? Vocês já assistiram ela? E se vocês quiserem assistir esse filme, se estiverem curiosos, você encontra ele aqui no YouTube, é só vocês pesquisarem bem que vocês encontram. Mas diz aí o que vocês acharam desse filme, o que vocês acharam da história, da adaptação de Long Dream pra filme. Vocês gostaram, não gostaram? Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo para algum amigo que possa gostar da história desse filme, desse mangá ou até mesmo desse canal. Mas então é isso, pessoal, agradeço bastante a audiência de vocês e até mais.